Acharam aí a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu vou ler 2 versículos. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Olha o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha só. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está vendo? Ou seja, o homem espiritual consegue compreender tudo o que é espiritual. O homem carnal, porque tem um homem espiritual e um homem natural, que seria o carnal, não compreende as coisas de Deus. O carnal não, mas o espiritual sim. Quem é espiritual aqui? Se você for espiritual, você vai compreender todas as coisas de Deus. E vai discernir, ou seja, identificar tudo, e você não vai ser discernido por ninguém. Ou seja, não vai ser compreendido por ninguém, mas você vai compreender todo mundo. Amém? Quantos creem nessa palavra? Você é espiritual? Então vou ler mais uma vez, só quem é espiritual, que conhece e compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu vou ler o versículo 15, eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mais uma vez, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Só quem é espiritual desocupe as tuas mãos e dê para a palavra de Deus a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio no mundo espiritual, eu discerno as coisas espirituais. Diga isso para ele: Senhor meu Deus, meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica, aqui na sede do Campo Belo, derrame a sua bênção, a sua virtude, o seu poder. E venha com teu Espírito Santo nesta noite. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Você é espiritual ou você é carnal? Se é carnal, não compreende as coisas de Deus. Está aqui. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas se é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Você crê no mundo espiritual? Quem crê no mundo espiritual? Eu falo que o mundo espiritual, que é o mundo invisível, né, que a gente não vê, ele tem poder de influenciar o mundo físico, que é esse mundo material que a gente vê. E a gente precisa, antemão, conhecer o mundo espiritual. Se você não conhece o mundo espiritual, de maneira alguma você vai conhecer o mundo físico. Porque antes desse mundo palpável, visível, né, que você está vendo aí, antes desse mundo ser criado, o mundo espiritual já existia. Porque, em primeiro lugar, Deus criou os céus. E nisso ele criou os anjos, criou até Lúcifer, que hoje é Satanás, o diabo que a gente conhece, né? Porque a palavra diabo no grego quer dizer acusador, Satanás no grego quer dizer adversário. Então, até nisso, né? Deus o criou, mas o criou perfeito, a gente conhece a história. Então, antes do homem ser criado, da natureza, dos céus, da terra, esse mundo visível, o mundo espiritual já existia. E o mundo espiritual tem um poder muito grande de influenciar o mundo físico. Tem muitas pessoas que são influenciadas pelo mundo espiritual. Ela não vê, mas tem muitas pessoas sendo usadas por demônios.
A gente sabe muito bem disso. Além disso, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Efésios, abram aí para você ver que ele disse do mundo espiritual. Efésios capítulo 6, ele vai falar da armadura de Deus, né? E ele vai falar da armadura de Deus, mas é um acessório, ou acessórios da armadura espiritual. Não um acessório físico, não é alguém que lhe porta uma espada fisicamente, materialmente, não é alguém que lhe porta um revólver, um escudo ou um colete fisicamente, não. É algo espiritual. Depois você lê em casa esse capítulo inteiro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha o que Paulo diz aqui, a armadura de Deus. Ele diz assim no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É como uma guerra, né? Um soldado que vai para o combate. Ele precisa estar muito bem armado. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você está vendo? Precisamos nos revestir da armadura de Deus, que vai falar em seguida lá embaixo a armadura qual que é, para resistir e ficar firme contra astutas. O que é astutas? Sutileza, vamos dizer assim, alguém que é astuto é alguém sutil, que sabe muito bem enganar. O diabo é especialista em enganar, o diabo é especialista em mentir. Então ele age de uma forma que a pessoa nem percebe. Assim aconteceu com Eva, assim aconteceu com Adão. Ele agiu de uma forma sutil que Eva caiu. Adão também caiu. Então, se diz astutas, é esperteza. É alguém que engana com facilidade. E não é somente astuta, também ciladas do diabo. Ciladas são armadilhas. É alguém que leva você a cair no buraco. O diabo é muito esperto. E para nós podermos vencermos o diabo, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não podemos deixar nenhum acessório da armadura de Deus de fora. E essa armadura, esses acessórios da armadura, são espirituais. E olha o que ele vai dizer no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo aqui? Que o diabo, como é o cabeça, né, do mundo das trevas, o diabo é o chefe, ele é o que manda nos demônios. E demônios também têm principados. O que é principados? Autoridades. Os demônios têm autoridades e têm príncipe das trevas. O que é príncipe? É um demônio que é superior a outros, que manda em demônios abaixo da sua hierarquia. O mundo espiritual é assim. Assim como Deus também tem o seu mundo espiritual. Deus tem arcanjo, Deus tem Miguel, Deus tem Gabriel, Deus tem querubins, Deus tem serafins, não tem? O mundo hierárquico também, o mundo hierárquico, né? Um mundo que se divide no reino de Deus com ali divisões de comando, de autoridades. E cada um tem um poder e tem uma finalidade a cada anjo do Senhor. Como o reino das trevas também. Então, quando se fala potestade, quer dizer poder. Alguém que tem forças. Ó, principados são autoridades, potestades são forças. Forças. E príncipes são demônios cabeças, que mandam em demônios abaixos. Como que o diabo faz isto? Vou te falar o reino das trevas do mundo espiritual. Cada estado do nosso país, vou te falar de todos, mas alguns, tem um estado que é dominado pelo mal. Em cada estado, algo domina mais. Vamos pegar o estado de São Paulo. O que é mais dominado aqui no estado de São Paulo pela maldade é o roubo. São Paulo ganha em números de roubo. O estado de São Paulo é campeão em roubo. Você sabia disso? Inclusive, quando você vê aqueles assaltos cinematográficos fora do estado, a maioria são paulistas. Vocês sabiam disso? Pois você vê lá. A maioria que faz aqueles cangaços, não tem assim? Aqueles roubos de banco que correm para o mato, pode ver que tem paulista no meio. Tem pessoas de São Paulo, porque o povo de lá não tem tanta esperteza como aqui tem.
Porque aqui o povo já é acostumado a roubar. O povo é especialista nisso. Você pode ver, tem roubo de banco, tem roubo de carro forte, tem roubo de joias, tem roubo de carro, tem roubo de mansões, tem roubo de celulares, de motos. Você não vê que toda vez tem um roubo? E um roubo às vezes até seguido de morte? Sequestro. Então o que mais domina aqui o estado de São Paulo é o roubo. Então quer dizer que tem um principado, é um príncipe das trevas, que manda em outros demônios a fazerem isto. E a gente sabe muito bem que o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então o diabo, ele é o ladrão dessa história. Ele que veio para matar, ele que veio para roubar, ele que veio para destruir. Então o estado de São Paulo, ele é dominado por esse principado, ou seja, esse poder, ou esse príncipe no roubo. Quando você sai de São Paulo, você vai para o Nordeste, você vai ver que lá tem muita prostituição. Nordeste tem meninas de 12 anos que se prostituem. Jovens, 12 anos, já vendendo seu corpo. Porque lá tem muito disso, de prostituição. Em São Paulo, dificilmente você vai ver isso. Prostituição, a venda do corpo. Então, lá no Nordeste, o que impera lá é o sexo, vamos dizer assim, a relação sexual. O demônio da prostituição que seduz lá. Então tem um demônio príncipe, potestade lá, que domina outros demônios que levam as mulheres, até homens, a se prostituírem, a vender o seu corpo em troca de dinheiro. Então tem um demônio lá que age dessa maneira. Você está vendo que o diabo distribui os seus demônios, os seus príncipes, para cada um agir de uma forma? Vamos lá para o Rio de Janeiro. O que impera no Rio de Janeiro? O tráfico de drogas. Você vê que o tráfico de drogas é forte no Rio de Janeiro. Você vê até guerra de milícias, né? De traficantes querendo invadir outra favela para poder tomar o espaço e vender drogas. Então tem um demônio lá, um príncipe, que trabalha somente nessa área. E Satanás, pastor? Satanás está no trono só mandando. Ele é o chefe, ele é o cabeça. Então ele dá ordem para príncipes, que dá ordem para demônios submissos a esses príncipes, que vai agindo como Satanás quer. E aí vai. Uma certa vez, não sei agora, mas chegou uma época que Maceió era o lugar que mais tinha número de homicídio, que mais matava, que mais morria gente. Então, lá dominava o mundo do homicídio. Lá tinha um demônio que era o demônio da morte. E tinha um príncipe da morte que mandava os outros demônios a matarem. Então, o reino das trevas trabalham assim. E para você ver, olha só o que diz. E hostes espirituais, está no versículo 12 aqui. Hostes são grupos de demônios. Hostes espirituais do quê? Do bem? Do quê? Da maldade. Que só veio para fazer o que é mal. Maldade. Nos lugares celestiais. Que lugares seriam estes? Né? Lugares celestiais é o trabalho, ou seja, o agir desses demônios seria em cima da nossa cabeça. Você sabia que você não vê, mas tem uma grande guerra aqui em cima? Vocês sabiam disso? Demônios e anjos lutam sem parar. O demônio fica tirando arco, lança, fardo, e o anjo fica quebrando com a espada. É por isso que o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se o anjo vai livrar, quer dizer que alguém está te atacando. E você não está vendo porque o anjo está guerreando. E os livra. Vai livrar do quê? Só pode livrar alguém quando está em perigo. E quem é que coloca essa pessoa em perigo? Satanás e os seus demônios. E o anjo está ali para livrá-los, para tirar você do perigo. O anjo acampa ao redor. Então você não vê, mas tem uma luta espiritual. Às vezes você vai ver aí batidas de carro, né? Carro que vai pegar a pessoa não pega. Por quê? Porque o demônio atirou o arco e o anjo quebrou o arco. O demônio atirou a flecha, né? O dardo, como diz, e o anjo quebrou o dardo. Você não vê, mas há uma luta tão grande espiritual em cima da nossa cabeça. Você sabia que isso aconteceu com Daniel? Daniel capítulo 10 fala isso. Você nunca viu a história de Daniel? Daniel diz que teve uma visão de uma guerra prolongada no reino onde ele estava, que ele ficou triste e ele se pôs a buscar a Deus por 21 dias. 3 semanas ele orou e jejuou. Diz a palavra que ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem quis se ungir com unguento. E ele ficou triste durante 3 semanas.
21 dias até que ele teve a revelação da mensagem. Se você ler Daniel capítulo 10, versículo 12, vai dizer que o anjo desceu até ele e diz o seguinte: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você oraste, Deus já ouviu sua oração. Só que eu vim agora para responder a sua oração. Sabe qual era o dia que o anjo desceu? Já havia descido no primeiro dia, mas quando o anjo entregou a resposta para Daniel, era no 21º dia. Por que o anjo não entregou no primeiro dia? Porque o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, ficou parado com os demônios em cima. Ele vai falar isto. Está aqui Daniel, capítulo 10. Por isso que Gabriel é um anjo mensageiro. Gabriel não é um anjo de guerra, é um anjo mensageiro. Quando Deus queria falar com alguém através da sua mensagem, ele mandava Gabriel. Assim como aconteceu com Maria. Lembra de Maria? Que o anjo Gabriel foi lá e disse: ó, de dentro do seu ventre dará as luzes ao Filho de Deus. E Maria não sabia quem estava falando com ela. Ela disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Gabriel quer dizer anjo mensageiro. Gabriel não é de guerra. Gabriel é anjo de mensagens. Quando Deus quer falar com alguém, você ora, Deus tem que trazer a resposta, não é? Você orou, está pedindo uma resposta de Deus. Deus vai mandar a resposta por intermédio de quem? De Gabriel. É ele que vai entregar a resposta de Deus. E Daniel está aqui, ó, capítulo 10. Versículo 1. No ano 3º do Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejava e não comi, quer dizer, ele jejuou, né? E não quis comer carne, ele ficou fora. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Agora veja o versículo 11. E disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer? O anjo já chegou para ele, dizendo assim: levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Esse anjo é Gabriel, está falando com Daniel. E ele vai dizer: e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Olha o versículo 12 agora. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, quantos dias Daniel orou? No primeiro dia Deus já ouviu. E no primeiro dia Deus mandou Gabriel para responder. E por que ele vai entregar no 21º dia a resposta? Se ele já tinha descido? Porque ele foi parado em lugares celestiais. Demônios parou o anjo Gabriel. Porque Gabriel não é anjo de guerra, é anjo mensageiro. Aí diz aqui, ó: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Como se Gabriel dissesse: e eu vim entregar a resposta para você, Daniel, desde o primeiro dia que você orou. Aí ele vai dizer por que ele não chegou. Olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui não é homem, aqui é um sentido espiritual. É uma passagem figurativa, porque qual o homem que para um anjo? Não tem como um homem humano parar um anjo. Não, aqui o rei da Pérsia seria demônios, que era usado por Satanás. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. Quantos dias? Por isso que ele não trouxe a resposta no primeiro dia. Se pôs diante de mim 21 dias. É como Gabriel dissesse: eu estava sozinho lutando com demônios. É por isso que eu não consegui descer, ô Daniel. Mas sabe quem Deus enviou para ajudar Gabriel? Ele vai mostrar aqui, ó. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, está vendo? Miguel é príncipe que manda em anjos. Assim como o demônio tem príncipes das trevas que mandam em demônios submissos a ele. Está aqui, ó. E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis das Pérsias. O que é Miguel? Miguel é anjo de batalha. Foi justamente Miguel que expulsou Satanás dos céus. Diz a palavra no Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos, ou demônios, foram precipitados para a terra, e não se achou mais o seu lugar nos céus. Por quê? Miguel mandou Satanás para a terra. Satanás foi derrotado por Miguel. Miguel mandou esse demônio, né? Vamos dizer assim, Satanás e seus demônios para a terra.
Então Miguel é um anjo de guerra. Você está vendo? O mundo espiritual impediu que o anjo Gabriel descesse e desse a resposta para Daniel. Por isso que existe o mundo espiritual. E esses lugares são aqui, ó. Você não vê, mas existe um mundo espiritual. E você, para compreender esse mundo físico, primeiro você precisa compreender o mundo espiritual. E eu vou te falar mais. Você sabia que no mundo espiritual existe um tribunal? Existe um tribunal no mundo espiritual. E o que é um tribunal? Onde dita leis, onde faz a jurisdição. No nosso país, por exemplo, existem 3 tribunais, que é mais conhecidos: tribunal da primeira instância, segunda instância e terceira instância. O primeiro tribunal o primeira instância, ou o primeiro tribunal, ele é composto por juízes. O segundo tribunal é composto por desembargadores, porque esse segundo tribunal consegue conferir a causa do primeiro. Se o primeiro errou, o segundo corrige. E no terceiro tribunal já é o STF, o Supremo Tribunal Federal, como conhecido guardião da Constituição brasileira. Eles estão acima de todo mundo. É eles que ditam as leis, é ele que guarda a Constituição, é como guardião da Constituição. E no terceiro tribunal não é chamado de juiz e nem de desembargador, é chamado de ministro. Ou seja, que detém toda a lei sobre o país. Assim é conhecido um tribunal. E num tribunal, ele é composto por algumas figuras. Por exemplo, no tribunal tem juiz. Não tem juiz? No tribunal tem juiz. E qual é a função do juiz? O juiz é aquele que está investido de autoridade máxima no tribunal, que tem o poder de julgar as causas. Esse é o ofício do juiz. Além de juiz, quem mais que tem no tribunal? Advogado. Advogado também tem no tribunal, não tem? E qual é a função do advogado? Um advogado é um profissional que defende a causa ou o interesse dos seus clientes. Ele é pago para defender as causas do seu cliente, baseado na lei. E tem muita gente que julga muitos advogados, principalmente advogado criminoso, que trabalha na área criminal, né? Que trabalha na área do crime. Esses advogados são tidos como malfeitores. Porque imagine um advogado que trabalha na área criminal defender uma pessoa que matou o pai, a mãe e a mulher. Como é que pode um advogado defender um traste desse? Não é assim que a população olha? Como que o advogado vai defender um cara desse que matou o pai, matou a mãe, matou a mulher? Não tem muita gente que julga advogados criminais? Que defende criminosos? Como é que um advogado defende um criminoso como esse? Mas você tem que ver que é o trabalho dele. Ele se formou neste ramo. Já viu um advogado criminal defender um inocente? Ele vai defender sempre criminoso, porque ele é pago para isso. Então, a tudo depende de uma pessoa para ter. Então, se não tivesse criminoso, não teria advogado criminal. É ou não é? Você acha que teria advogado criminal se não tivesse criminoso? É igual você vê aí funilaria, né? Pinta carro, arruma carro, martelinho. Então os funileiros torcem para que alguém bata o carro. Imagina se não bater o carro. Está vazio a oficina da pessoa. Ou risca o carro. Alguém tem que bater o carro para chegar lá o carro na oficina dessa pessoa. É ou não é? É igual marceneiro que trabalha com caixão. Ele torce para alguém morrer, né? Porque se não morrer, como é que vai vender o caixão? É ou não é, gente? A pessoa trabalha de montar caixão, fazer caixão de madeira. Alguém tem que morrer para usar aquele caixão. Não tem? E alguém quer pagar lá o caixão dele? Ninguém quer pagar esse caixão não, né? Ninguém quer entrar nele não. Mas alguém tem que morrer para que essa pessoa sustente a sua família, é ou não é? É o trabalho. Então, a mesma coisa o advogado. Não adianta criticar o advogado criminal, se ele foi formado nessa área, ele vai defender criminoso. É ou não é, gente? Vai ter que trabalhar nisso. Vai tentar ali inocentar o seu cliente, ou defender o seu cliente, né? Diante do juiz. E além de advogado, o que mais tem no tribunal? Promotor. Esse é cruel, né? Qual que é a responsabilidade ou ofício do promotor? Acusar. Denunciar um indivíduo que está fora da lei. Esse é o papel de um promotor. Ele vai lá e ele confere, e o promotor muitas vezes pode ter causa ou não ter causa, ter motivo ou não ter motivo, ele tenta incriminar a pessoa. Com causa ou sem causa, ele vai tentar condenar essa pessoa diante do juiz. E além do promotor, tem réu. E sabe quem é um réu? É você, é eu. A todo momento nós somos levados nesse tribunal espiritual. Você não vê, mas a todo momento você está sentado lá.
Sabia disso? Está sentado diante do juiz, está sentado diante do advogado e também está sentado diante do promotor. E quem é cada um na história? Sabe quem é? Juiz? Quem é juiz? Deus. Deus é o juiz. E Deus não é apenas o juiz, Ele é o nosso juiz. Olha o que diz o Salmo 75, versículo 7. Deus é o nosso juiz. Diz assim, Salmo 75, versículo 7. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Olha agora no Isaías capítulo 33, versículo 22. Eu vou ler em duas traduções o último versículo. 33, versículo 22. Diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz. Deus não é apenas um juiz. Deus é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, aquele que faz as leis. Além disso, olha o que diz Isaías 54, versículo 17. Eu vou ler em duas traduções esse versículo que é muito forte. Isaías 54, versículo 17, diz assim, a primeira tradução, a RC Almeida Revista Corrigida, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu, o Senhor, a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora veja, pode aplaudir o Senhor, agora veja nessa tradução. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que fica mais conhecida com o nosso. Eu estou falando de tribunal, né? Presta atenção. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. Por quê? É o juiz que manda no tribunal. Ele pode condenar, como ele pode absolver. O que eu faço pelos meus servos, isto é, eu lhes dou a vitória, o Senhor falou. Pode te levar para o tribunal, mas o juiz diz: eu não te condenarei. E quem vai te condenar? Se o juiz não bater o martelo, você está livre. Não tem ninguém para te condenar. Olha só, o juiz. Além de juiz, tem o quê? Advogado. Quem é o advogado na história? Está mais do que explícito, né? Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 2. Quem é o advogado? Vou te mostrar. E ele não é apenas um advogado, ele é justo. Por que é justo? Porque tem muitos advogados corruptos, sabiam disso? Tem advogados que se vendem até por crime. Tem aí mostrando na TV pessoas que estão sendo pagas para se formarem em advocacia. O criminoso, o mundo do crime está pagando pessoas para prestarem vestibular no mundo jurídico, para passar a ser um advogado, um promotor, para quê? Para recorrer ao criminoso. Tem advogado que é injusto, por isso que diz que Jesus é o nosso advogado. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Está vendo? O diabo fica te procurando a pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, é o juiz. Jesus Cristo, o justo. Por que quem fala justo? Porque existem advogados injustos, corruptos, mas esse advogado, ele é justo. E esse advogado nunca perdeu sequer uma causa. Quando ele entra na causa, ele dá vitória para o povo seu. Ele dá vitória para o servo seu. E ele já entrou na sua causa. Ele nunca perdeu uma causa, meu amigo. Fique tranquilo. É ele que está na sua causa. Além do advogado, temos o promotor. E quem é o promotor? Quem é o promotor? Ele mesmo, o diabo. Você sabe o que significa o nome diabo no grego, no original? A palavra diabo no grego é diabolos. Tem por um significado acusador. É o papel do promotor. E o promotor, meu irmão, não precisa de prova para acusar alguém, não. Ele pode acusar com prova, como ele pode acusar sem prova. Ele não precisa. Quando ele quer condenar alguém, ele monta provas falsas. Ele fez isso com Jesus. Não acusou de malfeitor?
de enganador, não levou Jesus à cruz? Esse promotor é assim. Ele faz de tudo para condenar alguém. É o papel dele, é o trabalho dele. O trabalho dele é mostrar provas, é acusar o indivíduo que está fora da lei. Então esse promotor vai trabalhar dia e noite para acusar alguém. Você quer ver isso? Está no Apocalipse. Abram aí capítulo 12, versículo 10. Olha quem é o promotor das nossas almas, né? Que nos leva todos os dias no tribunal espiritual. E o diabo é tão sagaz que ele faz aquilo que é dele, para a pessoa cometer aquilo que é dele, para a pessoa dar motivo para ele condenar. Sabia disso? Por exemplo, o diabo leva a pessoa a cometer o pecado. De quem é o pecado? Quem que é o pecador? Quem é que causa o pecado? O diabo. Ele é o percussor. Começou com ele o pecado. Ele que é o pai da mentira, ele que é o percussor, o criador que deu origem ao pecado. É o diabo. Então, quando alguém comete pecado, é do diabo. Porque lá em 1ª carta de João, fala capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Então o diabo leva uma pessoa, olha só como é que o diabo faz. Ele leva uma pessoa a cometer o pecado. Depois que a pessoa comete o pecado, ele vai diante de Deus acusá-lo. Olha, ele quer um motivo para acusar a pessoa. E ele leva a pessoa a pecar para cometer o erro e acusar diante de Deus. Ele fez isso aqui, ó. Está aqui, versículo 10, capítulo 12 do Apocalipse. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de quem? O qual diante de quem? Por que Deus? Porque o Deus é o juiz. O promotor tem que acusar diante do juiz, o qual diante de Deus fazia o quê? Os acusava de dia e de noite. O diabo não se cansa em te acusar, porque ele quer te ver condenado pelo juiz. Enquanto ele não vê o juiz batendo o martelo e te condenando, ele não sossega. Este é o papel do advogado. E como eu disse, não precisa dar causas para o diabo te acusar. Não precisa dar motivo para o diabo te acusar. Ele acusa sem nenhuma prova. Você quer ver isso? Abram aí em Jó capítulo 1. Esse homem aqui, o que ele fez de mal? Para ele sofrer tanto assim? Ele fez alguma coisa de errado? Não. Porque olha o que diz aqui capítulo 1 de Jó, versículo 1. Presta atenção quem era este homem. Olha as qualidades desse homem. Ele tinha 4 qualidades. Então, qual o motivo que ele foi acusado? Vou te falar, que o diabo acusa sem precisar de provas. Ele diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era o quê? Vamos lá, o que ele era? Sincero. O que mais? Reto. O que mais? Temente a Deus. E o que mais? Desviava-se do mal. Ó, este homem era o quê? Sincero. E não é outra pessoa que está falando de Jó não, viu? Não é alguém que está dizendo, ó, o irmão ali é sincero, hein? O homem ali é reto. O homem ali é temente a Deus, desvia-se do mal. Não é alguém que está falando da vida de Jó. Sabe quem está falando dele? O próprio Deus. É o próprio Deus que está falando de Jó. Deus está dizendo, Jó é sincero. O que é sincero ou sinceridade? Alguém que vive na verdade, que fala a verdade. Alguém que não se acha engano, nem se acha mentira na boca dele. Por isso que diz sincero. Além de sincero, o que ele era? Reto. O que é reto? Retidão, que anda na justiça de Deus. Ou seja, Jó não praticava nada que era contra a vontade de Deus. Ele andava na retidão, na justiça diante de Deus. Então, quem anda na justiça de Deus não tem quem o acusar. Mas mesmo assim, o papel do acusador, do promotor, é acusar. Com provas ou sem provas, ele vai lhe acusar. Além de ele ser reto, o que mais? Temente. Esse temor aqui não é de medo, esse temor é de obediência a Deus. Jó era um homem obediente, temente a Deus. Jó era tão temente a Deus, que quando os filhos dele se reuniam para banquete, e fazia aquela bagunça toda, depois todos iam para casa, Jó ia ali e fazia sacrifício para cada um filho dele, dizendo, se meu filho pecou contra Deus, esse sacrifício perdoa o seu pecado. Jó não está fazendo nem para ele sacrifício, está fazendo para quem? Para os filhos, de tão temente que esse homem era. Por isso que diz, ele era temente a Deus e desviava-se
do mal. O que é desviar? Está vindo a tentação aqui, eu vou para cá. Está vindo a tentação aqui, eu vou para cá. Tem pessoa que vem daí a tentação, já cai. Já vai de frente com a tentação e cai. Jó não, desviava-se do mal. Mal é tentação. Ele não praticava nenhum mal. E mesmo com tantas qualidades, Satanás, o promotor, acusador, não deixou de lhe acusar. Você sabia disso? Está aqui, ó. Vamos lá, versículo 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante quem? O Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, ó, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passar por ela. Versículo 8, disse o Senhor a Satanás, disse o Senhor, Deus, a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém era como Jó. E Jó não era o único morador do Oriente, não. Tinha gente que morava ali. E ninguém há na terra semelhante a ele. Por quê? Homem sincero. Homem reto, homem temente a Deus, homem que desviava-se do mal. Quem está dando esse testemunho? O próprio Deus. Não é o homem, é o próprio Deus. Alguém dizer isso de você, você pode até pensar, essa pessoa está puxando o meu saco, porque ela quer alguma coisa, mas quando Deus fala de você, Ele está falando a verdade. Mesmo assim, olha o que Satanás vai dizer, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura, teme Jó a Deus de balde? A palavra aqui não é balde de encher água, não. A palavra aqui é em vão. Sabe o que o diabo está dizendo para o Senhor, para Deus? Será que Jó é tudo isso mesmo? Será que Jó não serve o Senhor por interesses? Ó, o que ele está fazendo? Acusando Jó de interesseiro. Você está vendo? Jó, o diabo não é onisciente. Não. Onisciente só é Deus. Então ele está falando uma coisa que ele não sabe. Porque para acusar alguém tem que ter certeza. É ou não é? Mas o diabo é mentiroso. Você vai encontrar a verdade nele? Fala sério. Ele é o pai da mentira, está lá em João 8,44, e ele fala isso. Olha o versículo 10. Porventura, não cercaste tu de bens a Jó e a sua casa? E tudo quanto tem? O diabo está falando, Jó é abençoado. Jó é um homem próspero. Será que ele teme ao Senhor com tudo isso mesmo? Sincero, reto, temente, desvia-se do mal? Será que não tem um interesse aí por trás? Porque quanto mais o Senhor o abençoa, mais Jó teme o Senhor, porque ele está recebendo. Olha o que o diabo está falando para Deus. Aí diz assim, e a obra das suas mãos não abençoaste? Tudo que Jó colocava a mão, abençoava. A obra das suas mãos, o seu trabalho, não está sendo abençoado? E o seu gado está aumentando? Como que o diabo sabe que o gado de Jó está aumentando? Porque ele está lá contando, 2, 3, 4. O diabo é bom em matemática, viu? Ele trabalhou como contábil. Porque ele sabe contabilidade, porque ele está contando os gados de Jó. Ontem eu passei e tinha 10. Hoje eu passei e tem 20. Semana passada eu passei e tinha 30. Hoje tem 100 e está aumentando. O diabo sabe por que está aumentando. Porque alguém está abençoando. E se ele está ganhando, é porque Deus está se agradando desse homem. Então o diabo olha, ele não conhece o futuro. Ele olha aquela pessoa, vê que aquela pessoa está sendo protegida, porque Jó não está perdendo, ele só está ganhando. Só está ganhando. Só está prosperando. E se ele está prosperando, ele está vendo que o próprio Deus está lhe abençoando. E aí, o homem que está sendo abençoado por Deus, acaba tornando-se um inimigo de Satanás. Aí o diabo vira um inimigo número 1, porque ele quer destruir essa pessoa que Deus tem abençoado. Sabia disso? E ele vai falando. Agora veja o versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E o que ele mais? E verás se não blasfema de ti na tua face. O que o diabo está fazendo aqui? O acusando. Acusando sem nenhuma prova. Esse é o papel.
Mas como eu disse, o acusador trabalha nisso. Ele acusa alguém com provas ou sem provas. O papel dele é acusar mesmo. Ele precisa acusar alguém. Ele precisa condenar alguém. Quando o promotor consegue condenar alguém, ele sai feliz, porque isso é fruto do seu trabalho. Quando o advogado consegue absolver alguém, ele sai feliz, porque isso é fruto do resultado do seu trabalho. E quando o juiz vai ter que decidir, aí ele vai ter que decidir por certo ou vai ter que decidir por errado, porque é ele quem decide. Ou ele condena ou ele absolve. Então é ele, o juiz, que determina. E o diabo, acusador, ele acusa sem provas ou com provas. Agora eu vou te mostrar uma acusação que ele fez com provas. Está aqui, ó, em Zacarias capítulo 3. É prova, o diabo tinha prova disso, porque era o pecado é dele. Zacarias capítulo 3, Zacarias é antes de Malaquias. Eu vou ler em duas traduções. Veja o que diz aqui, ó. Já em cima do capítulo você já vê tudo o que eu estou falando. Tribunal espiritual. Você vai ver que eu estou falando de uma linguagem aqui espiritual. No em cima do capítulo 3, olha o que diz. O sumo sacerdote é acusado por Satanás. E que mais? E justificado por Deus. Um acusa e o outro justifica. Um acusa e o outro justifica. O promotor acusa e o juiz justifica. O que é justificar? Provar a inocência do réu. Por pior que seja o réu, se ele mesmo cometeu um crime, o juiz pode condenar ou absolver este réu. E quando se fala justificado por Deus, quer dizer que Deus o inocentou o criminoso. O diabo vai te condenar pelos pecados. O diabo vai te condenar mesmo sem pecados. Mas o juiz vai te absolver, vai te justificar por causa do sangue do seu Filho, Jesus Cristo, que nos garante a vida, a salvação e a vitória. Porque vem do Senhor. Josué cometeu um delito, pecou mesmo, mas olha o que Deus vai fazer com ele. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas. O que é isto? Pecado. Está vendo que o diabo está acusando o pecado de Josué? É como se o diabo dissesse: esse sumo sacerdote, o que é sumo sacerdote? O presidente dos sacerdotes. É como se fosse o pastor presidente. Pastor João Ribe. Como se fosse ele. Esse sumo sacerdote vai edificar a sua casa? Ele é um homem cheio de pecados. Olha as vestes dele, todas sujas. É isso que o diabo está falando do sumo sacerdote. É ele que vai ser o sumo sacerdote? É ele que vai estar na sua casa? Está cheio de pecados. Olha as vestes deles. A veste dele toda suja, está aqui, ó. E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estava diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti toda a sua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Deus está dizendo: Satanás, eu vou tirar essas vestes sujas e vou colocar vestes novas, e eu quero ver você lhe acusar. Está vendo? Agora veja na tradução da linguagem de hoje, esse texto para você entender, que diz aqui, Zacarias capítulo 3. Veja só, na linguagem de hoje, vou meditar para você aqui, ó. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Está vendo? Para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene. Porque é o juiz que condena. Que Deus o condene, mas não você, Satanás. Satanás queria ser juiz, né? Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué vestido com roupas sujas.
continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vesti-lo com roupas de festa. Deus apaga os seus pecados e coloca roupas novas. Está dizendo: Josué, eu vou tirar os seus pecados e vou te vestir de vestes novas. Por quê? Porque o advogado estava lá. Quem é o advogado? Jesus. E quem é o juiz? Deus. Então quem pode te condenar? Ninguém pode te condenar. E ainda que te acuse, que te condene, está lá o juiz para te absolver, e está lá o advogado para te defender. Esse advogado nunca perdeu uma causa. E para a gente encerrar, testificando isso, Romanos capítulo 8, versículo 33. Fique de pé para você tomar posse dessa palavra. Fique de pé, que você vai tomar posse dessa palavra agora. Diz Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem acusará os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, se é Deus quem o inocenta. Você nunca vai sentar num banco de réu, porque o juiz é Deus e o seu advogado é seu filho. Se o pai é juiz, o filho é advogado, é impossível você ser condenado, é impossível você ser acusado pelo Satanás, porque Deus é o juiz e é Ele quem te justifica de todos os seus pecados. Jesus tem advogado a sua causa. E você nunca vai perder esta causa. Tome posse. Pastor, eu tomo posse dessa palavra. Pastor, mas Deus será que apagou os meus pecados? Será não. Tenho certeza que os seus pecados já foram apagados. Isaías 43, versículo 25 diz que Deus já apagou. Ele diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro mais. Deus não lembra mais de nada que você fez, porque Ele já te justificou, Ele já te defendeu, já livrou você da condenação, e ninguém pode te condenar. Quem condenará? Quem acusará? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se o juiz é em nosso favor, se o advogado é o seu filho, quem nos acusará? Ninguém. Tome posse. Deus é o seu juiz. Jesus é o seu advogado, e você nunca vai perder uma batalha, nunca vai perder uma causa, nunca. Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus.